Além da avaliação do empate, né, do jogo, que normalmente você faz, eu acho que em entrevistas recentes você chegou a mencionar que o Grêmio, até o período de junho, né, quando tiver a parada, que seria difícil, ou que será difícil até lá, pela sequência de partidas, pelo pouco tempo de treinamento. Mas essas dificuldades, elas estão até maiores do que você imaginava ou estão dentro do previsto e você vê soluções para elas? Boa noite a todos. É óbvio que o resultado não é o resultado que a gente queria no jogo. O jogo se desenrolou exatamente como nós imaginávamos. O Godoy Cruz jogou lá e aqui da mesma maneira, né? Sempre com bola muito direta. E o que a gente pensou para evitar essa bola direta foram duas coisas que quero deixar claro aqui. Tentamos pressionar mais alto para que essa bola não saísse com tanta liberdade para chegar lá, porque os homens de frente deles são muito bons na disputa aérea. Tem um número do jogo que a gente perdeu aí 60% dessas disputas. Lá também foi muito difícil esse tipo de jogo. Então a gente iniciou com 2 homens mais centrais para apertar esses zagueiros e ter uma pressão mais alta, ter mais gente na frente. Fizemos um gol cedo, né? Um gol cedo. Mas acho que a gente não tinha tanto controle de jogo quando fez esse gol. E por 1, 2 vezes eles chegaram com um perigo na nossa área. Ainda acho que a gente toma gol com muita facilidade. Ainda acho. Acho também que a gente abre o meio desnecessariamente. A bola entrou do zagueiro de novo no atacante. Uma coisa que não existe no princípio de jogo de alto nível. Se você tiver alguma dúvida, você tem que dar o lado, que sempre dá tempo de corrigir. A gente deu o centro, a bola entrou direto, perdemos a primeira disputa. E depois a bola foi indo e entrou daquele jeito que a gente viu, tá? A segunda parte do jogo, o jogo foi acidentado, né? A gente teve uma lesão no primeiro tempo de João Pedro, que nos obrigou a fazer já uma alteração nos minutos finais. Não foi possível levar para o intervalo para não perder uma mexida. No início do segundo tempo tivemos outra situação, né? Com o Igor, que teve uma fratura constatada. E aí a gente já fez 2 alterações, porque senão ficaria com um tempo para 3, seria muito, muito perigoso. Achei que a equipe teve vontade, teve disposição, teve entrega, mas ainda faltou um jogo de mais qualidade para a gente sair com a vitória. Nos últimos minutos fomos para o abafa, tiramos um volante, trouxemos um meia para a segunda função, colocamos 2 homens mais enfiados em cima dos zagueiros deles. Teve os lances discutíveis aí que vocês analisam mais do que a gente, mas nosso caminho, ao meu ver, é melhorar a produção ofensiva da equipe, sem perder a segurança que adquirimos um pouco em relação à parte defensiva, né? Achei que para pressionar essa bola alta, a gente espaçou um pouco o meio nosso, da nossa última linha. A jogada do gol, por exemplo, também a gente está com os 2 volantes altos, sem uma cobertura pela frente, estávamos com 3, uma linha de 3, Esteves subiu um pouco para pegar o lado, e a gente tem que ter essas correções de leitura que penso que a equipe precisa também melhorar, para não se repetir essa facilidade de sofrer gols e melhorar a construção de equipe como um jogo mais qualificado. Os jogos geralmente são diferentes desses 2 jogos do Godoy Cruz.
A equipe deles também te obriga a espaçar mais, porque o jogo que eles propõem é um jogo mais espaçado. Mas a gente já cometeu também esses equívocos que em outras circunstâncias nós temos que corrigir rapidamente. Mano, aqui, nesse início de ano, o Grêmio já mudou a comissão técnica, só que ainda não consegue ter uma performance como equipe sólida para passar segurança ao torcedor. Torcedor que novamente hoje compareceu em baixo número, somente 15 mil torcedores. Você falou sobre, de certa forma, o Grêmio levar muitos gols com facilidade, que teve muita vontade, mas falta qualidade. Colocando daí sobre avaliação o elenco. Qual a real qualidade desse elenco do Grêmio? O elenco do Grêmio pode chegar aonde? E será necessária uma mudança drástica na janela, mano? Bom, quando eu me refiro à qualidade, é a qualidade de jogo. Não estou me referindo à qualidade dos jogadores. A janela, ela vai ser utilizada por todas as equipes, pelo Grêmio provavelmente ela também vai ser utilizada. Entramos para o jogo de hoje com 3 laterais direitos, só temos um. Futebol é isso aí, é dinâmico, eles têm que estar todos preparados para entrar e jogar. Não adianta a gente querer direcionar aquela crítica, né, para esse ou para aquele, não é nem justo fazer isso, né? E acho que como equipe você pode melhorar em aspectos simples, para com passos pequenos e firmes, todos melhorarem um pouco. Mas é óbvio que todas as equipes vão usar a janela, porque ela estará disponível para fazer aquisição de jogadores que julguemos que o plantel carece por característica. A gente também vai fazer isso. Mano, boa noite. São 22 dias sob tua gestão do Grêmio, né? Com 7 jogos. Então, provavelmente não deu tempo de fazer muitos ajustes em campo, mas a gente tem te visto tentar diferentes formações, diferentes combinações de jogadores, e o resultado ele ainda não tem sido uma produção durante 90 minutos, né? O Grêmio tem momentos bons, momentos ruins. Perfeito. E essas dificuldades a gente tem observado que tem atrapalhado muito nos resultados. A minha pergunta acho que é a mais simples possível. Como tentar encontrar soluções nesse cenário? Sem tempo para treinar, sem a janela para acrescentar jogadores imediatamente, com jogos tão importantes como o Grêmio tem até junho. O primeiro passo importante que a experiência nos ensinou é não cair na tentação de querer toda hora mudar tudo, escolher jogadores diferentes em número bastante grande e não deixar de buscar com consciência as melhoras que nós podemos fazer a curto prazo. Realmente não temos condição de treinar. Os últimos jogos todos, raramente eu coloquei a equipe na véspera do jogo que ia iniciar o jogo no dia seguinte. Porque ou eles estão em recuperação no segundo dia, ou nem isso. Para esse jogo conseguimos fazer um pouquinho de uma movimentação sem oposição, para tentar colocar no lugar, para que eles se conscientizassem disso. Foi a modificação mais significativa que a gente fez no jeito de jogar, porque entendimos que podíamos ter essa força de 2 jogadores mais enfiados em cima do sistema defensivo do adversário. Deixamos Oliveira como um jogador mais aberto pelo flanco direito e colocamos Monsalve para ficar entrando e saindo de extrema para dentro. Teve horas que a gente fez bem, o time esteve bem. Quando não conseguimos fazer bem, ficamos com 4 na última linha, aí já perdemos o meio-campo, porque é numérico, e aí oscilamos e aí perdemos o controle do jogo, que é isso que não pode acontecer. Dá para ir corrigindo, pegando imagens, fazendo de novo, mostrando de novo o que é que a gente tem que fazer nessa hora ou na outra hora, mas sempre falta o exercício da repetição. Faz muita falta isso, sem dúvida nenhuma. Foi por isso que eu me referi no pós-jogo do Bragantino, que a gente vive esse momento de quase desespero para tentar fazer aquilo que seria óbvio quando você prepara uma equipe para entrar em campo. É muito tenso você ir para um jogo sem ter a noção do que o teu time pode produzir.
E acredito que os jogadores sofram muito com isso. E isso gera uma falta de confiança, que é o mínimo que eles têm que ter para poder executar bem as movimentações, né? Então, mas temos que passar por isso, todos vão passar. Vamos tentar passar com o menor número de trauma possível. Mano, uma das questões que você tem colocado nessa coletiva de hoje é essa busca pelo ideal, né? Pelos acertos, sem, como é que você colocou agora há pouco também, das várias opções e ficar mexendo tanto, mas no meio você já tentou ali o Cristaldo, o Monsalve, o Natan, características diferentes de cada um. Dentro dessa questão de característica, eu te pergunto, para o meia, dentro daquilo que você quer, ou você gostaria, ou do que você pretende, qual é a característica aqui que você está procurando nesse meia, nesse jogador que vai daqui a pouco assumir uma titularidade nesse time, quando tiver a possibilidade de ter essa titularidade, porque a sequência de jogos talvez não permita, né? Então, a escolha da ideia passa pelas escolhas secundárias, né? Apesar de as pessoas acharem que eu não gosto, eu gosto de um time que joga um bom futebol. E para se jogar um bom futebol, penso que a composição de um meio-campo, você precisa preencher as características de 1 a 4, que nem eu sempre falo. Um jogador com característica, porte defensivo para sustentar essas bolas de primeira, de disputa, que são necessárias da função, né? Ouvi no ouvido, um pouquinho atrás de mim, algumas críticas ao Ronald hoje. Mas Ronald ganhou quase todas as disputas aéreas e por isso ele iniciou no lugar de Camilo, porque precisávamos ganhar e sabíamos que time íamos enfrentar. Veja como é importante essa característica para essa função. 2, um jogador que faça retomada de bola, mas que tenha capacidade de fazer ligação, avançar, chegar na área, incluir, porque é necessário, sobra para esse jogador muito do jogo. E você conseguir fazer isso, vai dando qualidade ao teu jogo. 3, um armador. Precisamos armar, a jogada é difícil de construir, fazer gols é difícil, né? Precisamos ter um jogador que tenha essa capacidade. E a gente vai unindo essas peças, tá? 4 é um meia atacante que tem a capacidade de fazer beirada, mas também tem a capacidade de entrar e se juntar com o segundo meia, o meia principal, para ajudá-lo. Porque senão o adversário marca o teu meia com eficiência e o time fica preso. Então, nessa hora, precisamos 2 ajudantes de ótima qualidade. Um que vem de fora e um que chega de trás, que é o segundo homem de meio campo. Assim nós vamos montar o nosso meio campo. Assim é a ideia. Tá? Depois teremos um extremo, que é o jogador que dribla, que é o jogador que desafoga, e um atacante principal. Tá? É isso. Sempre foi assim, né? E assim vai ser. Boa noite, mano. Tudo bem? Queria te perguntar especificamente sobre alguns jogadores do departamento médico. A gente teve a possibilidade, tu suscitou essa possibilidade no jogo passado de talvez o Vijaçante voltar. Queria que tu falasse como é que está o Vijaçante. Como é que está a situação física dele nesse momento? Porque existia talvez uma expectativa de um retorno antecipado e também o que aconteceu com o Cristaldo, né? Porque ele treinou normalmente aí nas vésperas da partida, mas aí hoje a gente teve informação de que ele não estava muito bem. Ficou aquela dúvida se era uma questão técnica ou uma questão mais de cansaço. Por que ele não participou dos relacionados desse jogo? Como é que vocês viram que ele treinou normalmente na véspera do jogo? Treinou, terminou o treino e quando foi fazer uma avaliação reclamou de um desconforto. A gente até colocou uma nota hoje à tarde para não deixar dúvidas sobre isso, porque já começamos a ouvir algumas especulações e não era isso, tá? Então, acredito que para evitar uma lesão maior, para não perder um jogador, a gente tinha que fazer isso nessa hora, senão fatalmente iria machucar. Então, a situação dele é essa. A situação de Vilaçante já voltou ao treinamento, ele e Edenilson voltaram. Edenilson está um pouco à frente em termos de condições, Vilaçante um pouquinho depois, mas acredito que levaremos ele para o Morumbi
porque pelo menos para uma parte final do jogo, para fazer um fechamento de jogo com a qualidade que tem, com a experiência que tem, um jogador de alto nível pode nos ajudar. Mano, de novo o Grêmio teve altos e baixos, né, durante o jogo. Tu tem tentado alternativas, já mudou a escalação várias vezes, como os colegas falaram. Hoje uma opção com dois atacantes. Mas eu queria pegar um outro lado contigo, o lado da personalidade, o lado do chamar a responsabilidade, talvez, do teu elenco. Parece que quando o Grêmio toma o gol, dá uma caída, assim, uma baixada de estima no time e perde aquele ímpeto que tinha anteriormente. Queria te ouvir em relação a isso, como tu está trabalhando para que o Grêmio consiga manter uma certa estabilidade dentro do seu jogo, algo que hoje a gente ainda não viu. O Grêmio segue bastante eletrocardiograma, né? Bom, primeiro uma concordância. Acho que a gente oscila dentro do jogo e oscila por motivos diferentes, né? Nenhuma delas porque a equipe quer voltar, porque é péssimo voltar perto do seu gol, e nem nós somos muito felizes ultimamente perto do nosso gol. Então não é um lugar que a gente queira estar, tá? Mas às vezes você não consegue. Eu não vi a equipe ser dominadora assim no jogo no primeiro tempo. A gente fez um gol, teve momentos de força ofensiva, jogadas pelo lado, a bola passou na área, perdemos um gol, né, que o nosso adversário não perdeu, né? Mas assim, controle de todas as ações a gente não teve. Essa é a minha visão. Teve mais controle na última parte do jogo do que no início do jogo. Então essa é uma questão. Não acho, por exemplo, que no jogo do Bragantino a equipe recuou, porque tomou um gol e 30 segundos depois fez o gol e 30 segundos tomou o gol, não deu para nada. E hoje também não aconteceu isso, né? Na verdade, o que precisa estar presente nessa hora é a qualidade de jogo para diferentes situações que o jogo apresenta. O adversário, quando toma gol, ele também tem um outro comportamento. Ele está perdendo, ele vai arriscar mais, ele vai empurrar o teu time um pouco mais para frente. E tu tem que ter uma qualidade de jogo para esse momento, que é recuperar a bola, e a gente tem recuperado muita bola. Queria chamar a atenção para esse número do jogo. Hoje foi mais 50 recuperações quase, mas tem perdido muito a bola logo depois da recuperação, tá? E isso é movimento lúcido para você aproveitar a roubada de bola que você tem. Às vezes a gente força um passe para um jogador que está muito próximo, a gente precisa achar o segundo e o terceiro homens trocando de corredor para sair da pressão com mais lucidez. A gente erra bastante nisso, mas acredito que os jogadores têm capacidade para fazer. Temos que exercitar, temos que mostrar e temos que trabalhar para sair disso. Mano, você falou diversos ajustes táticos que, por óbvio, levam tempo para serem aplicados dentro de campo. Mas, na minha visão, existe uma situação hoje no Grêmio, que o Conte até trouxe na pergunta anterior, que não leva tempo de treinamento para ser ajustado, que é a parte mental. Você falou antes, em desespero dos jogadores por um resultado, até uma falta de confiança, me parece até ter uma ansiedade por um resultado positivo. Como fazer com que os jogadores não sofram, como você disse, dentro de campo, para buscar um resultado positivo, mesmo eles estando sendo muito pressionados para isso? Como que está sendo trabalhado isso no dia a dia? Como eu disse, não é uma questão que leva treinamento. É uma boa questão, porque sempre que chega nessa hora a gente fala da questão mental, né? E não existe um botão e não existe um trabalho que do dia para a noite vai dar confiança para a equipe que não seja resultado. E é por isso que se passa por momentos difíceis. O resultado não vem, você corre muito atrás dele, então falta confiança porque o resultado não vem, e essa falta de confiança atrapalha para que o resultado venha. É um negócio meio maluco, mas é isso, tá? Vamos abraçar os jogadores, é isso que nós temos que fazer como comissão técnica, como treinador, com a experiência que a gente tem.
saber conviver com as críticas, elas estão aí, nós não temos que atacar nossos críticos, nós temos que saber conviver com eles, mas também não podemos deixar que ela nos abata todo dia, porque senão a gente vai piorar, tá? Então nós temos que melhorar trabalhando, melhorar nos unindo, melhorar fazendo as coisas certas, trabalhando todo dia. Nada resiste ao trabalho para sair dessa situação, é assim que a gente vai sair. Mano, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu zagueiro. Obrigado. Bright White e Arezzo. Queria uma opinião sobre a atuação dos dois, se foi uma questão estratégica pontual ou se eles podem permanecer, porque em determinado momento o Bright White foi um lampejo de qualidade e o Arezzo no primeiro tempo perdeu boas oportunidades que ali podia ter matado o jogo, né? É do jogo, né, Fernando? A gente fez pela primeira vez, fizemos alguns minutos no jogo anterior. Acho que talvez seja das formações que a gente utilizou a que mais precisa trabalho para dar certo, né? Porque Braithwaite não é um meia, Braithwaite é um segundo atacante, no máximo um segundo atacante, tá? Máximo no sentido de mudança de zona de jogo. Arezzo é um jogador que ataca espaço, ataca bem espaço, tem explosão. Então, ajustar essas movimentações, juntamente com a bola de Kike Oliveira, a gente utilizar esses dois jogadores aí, exige mais trabalho. E existia também uma expectativa nossa para que o adversário fosse jogar de uma maneira muito parecida. Então, não precisávamos ter mais jogadores no meio-campo. Mas quando jogarmos contra um time que tem mais formação numérica de meio-campo, aí talvez não conseguiríamos fazer essa dupla com tanta frequência. Mas eu achei que teve coisas boas, né? E às vezes ficamos um pouquinho afastados demais a linha de 4 final do restante da equipe, e aí entregamos o controle do meio-campo ao adversário. Mano, tudo bem? O Grêmio, no início dessa rodada, era o melhor brasileiro na Sul-Americana. E a gente viu que outros times do Brasil também estavam a perigo, ou enfim, até abaixo do Grêmio na competição. Esse desempenho irregular se deve ao calendário do futebol brasileiro? É algo que realmente está nivelando o nosso futebol para baixo? E isso, você já falou que está impactando o Grêmio, mas você acredita que é um mal como um todo nessa temporada em específico? Obrigado. Eu me referi rapidamente na entrevista passada do jogo anterior que a gente vai ter problemas com isso e nós do Brasil vamos pagar essa conta muito alta, não tenha dúvida disso. Esse ano será um ano que nesse aspecto as coisas vão estar ainda mais difíceis porque o Mundial obrigou que o calendário fosse mais apertado ainda, né? Então já temos equipe fora, desclassificada na fase de grupos, e o que é raro, e equipe de qualidade, de elenco de qualidade, de investimento. Então, o que quer dizer que todos vão passar por isso. E a gente está passando da maneira que a gente acha, né, que dá para fazer as coisas nesse momento. A gente queria muito a primeira colocação e a possibilidade dela acontecer hoje, exatamente para evitar 2 partidas que agora quase que serão inevitáveis. Mas vamos em frente, vamos encarar o que temos que encarar com disposição, com vontade de superar todos os aspectos. Eu acho que quem está aqui no Grêmio tem que ter esse comportamento sempre.